Que câmera torta. E vai assim mesmo. Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui. Hoje a gente vai assar os cookies. Hoje a gente vai assar os cookies sabor beijinho, né? São os cookies, eu fiz a massa com coco, sabor coco, nessa massa. E a gente vai colocar um recheio de beijinho que eu fiz aqui com vocês. Os meus cookies aqui já estão terminando de assar. Eu vou tirar eles e vou colocar o beijinho e vou colocar outra massa para assar para vocês verem todo o processinho, tá? Essa receita de beijinho tá aqui, ó. Eu fiz o beijinho, tá aqui, tá a receita. Eu não sei se vocês estão vendo nos stories, né? Mas eu estava na casa do meu avô, aniversário dele e do irmão gêmeo dele. Então eu fiz esse beijinho ontem, né? Pra hoje eu poder ir lá no almoço, ficar lá com eles. E eu deixei na geladeira. Então ele tá meio durinho, porque tava na geladeira, ele ainda tá gelado. Então eu não vou conseguir colocar no biquinho. Eu até tentei fazer um teste aqui e não vou conseguir colocar no saquinho de confeitar e fazer biquinho, tá? Então eu vou colocar ele como um beijinho mesmo. Mas se eu deixar chegar em temperatura ambiente, aí eu já consigo trabalhar com ele bem. Ele tá um pouco durinho porque eu deixei na geladeira. Então eu vou colocar um pouquinho diferente o recheio em cima, mas vai ficar a mesma coisa, tá? Só a aparência fica um pouquinho diferente do que eu tinha previsto. Aí vocês podem fazer também do jeito que eu vou fazer agora, ou então podem fazer com o biquinho modelando. Aqui já tá dando tempo. Eu vou retirar esses cookies que estão assando daqui e vou enfeitar eles e vou colocar outro cookie para assar. Essa massa, gente, deixa eu pegar na verdade para mostrar para vocês. Isso aqui já tá bom já. Tô com cheiro. Essa massa tá aqui, tá vendo? Eu modelei ela diferente do que eu normalmente faço. Normalmente eu faço umas bolinhas. Dessa vez, olha, eu fiz uns discos. Tá vendo? Porque eu quero colocar o recheio sobre o cookie. É uma opção. Vocês podem fazer assim. Você assa, faz disquinho com a massa, coloca na geladeira, depois assa, coloca o recheio sobre o cookie. Ou então, como eu normalmente faço, né? Eu pego a massa, coloco o recheio no meio dela, faço uma bolinha, né? Fica uma bolinha com o recheio no meio e levo para assar. Eu trouxe dessa forma para mostrar para vocês que tem essa opção, que é outra opção de modelagem. É a mesma massa que eu sempre faço aqui. Então você pode fazer com qualquer massa desse jeito, tá? É só diferente o modo de modelar mesmo. Para mostrar para vocês, eu acho incrível isso nos cookies, sabe? A gente consegue misturar muito bem vários sabores diferentes e criando sabores novos para os nossos cookies e consegue modelar também. E a gente muda a modelação dele, muda completamente o produto. Aos olhos do cliente é uma coisa totalmente nova. Terminei de assar os cookies de cenoura em Romeu e Julieta. Opa! E ficou, como ficou? Compartilha com a gente foto depois. Então, gente, ó, pega o disquinho daqui, coloca numa assadeira forrada com papel manteiga, leva no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. Depois você assa por... O forno pré-aquecido por 10 minutos, você assa por 15 minutos. O resultado vai ser esse daqui, tá? Ó, os disquinhos que eu falei pra vocês. Algumas pessoas gostam do cookie mais achatadinho dessa forma. Então, eu vou mostrar pra vocês que é uma opção, tá? Quem gosta, quem quer mais com essa aparência, que fica mais baixinho, mais redondinho, vocês podem fazer dessa forma também, usando as mesmas receitas que eu faço aqui. É só a modelagem que é diferente, tá vendo? Ficou bem diferente do que normalmente fica. Só a modelagem. Eu vou tirar eles aqui da assadeira e colocar na grade de resfriamento. Colocando aqui do lado e já vou mostrar pra vocês. Assim eu já coloco outra massa pra assar aqui. Pronto. E eu vou colocar outra massa aqui. Eu vou usar o mesmo papel manteiga, tá? Eu não sei se vocês fazem isso, mas dá pra fazer isso. Se você acabou de usar o papel manteiga, o que não dá pra ficar guardando papel manteiga para usar em outra receita, né? Mas
Se for assim, olha, gente, vocês podem fazer isso, tá? Então, como eu acabei de tirar daqui os cookies, então o forno já está pré-aquecido, na temperatura certa. E eu vou colocar aqui para assar esse restante. E é esse mesmo processo até terminar a massa, para assar bem simples. Aqui eu vou manter a temperatura de 180 graus. Aqui eu estou usando o aquecimento superior e inferior. E vou deixar aqui por 15 minutos. 15 minutinhos. Não sei se dá para enxergar os números pela tela aqui. E aqui são, ó, os cookies. Sabor coco. Eu vou colocar luvinha para trabalhar com o recheio aqui com vocês. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Mônica, explica de novo. Mônica, como é que faz? Mônica, não entendi. Eu tô aqui para ajudar vocês. Olha como que ficou, tá vendo? Um disquinho. Vocês podem fazer mais fino. Eu quero mais fino ainda. Menorzinho. Pode ser mais fino, mas e menor, tá? Se quiser usar um copo para cortar, que você tiver aí com redondinho. Quem não tem aqueles aros de cortar biscoito, né? Tá vendo? É uma massa de cookie comum. E eu vou pegar aqui o meu recheio, que é o beijinho. Uma colherzona, bem grandona. Como eu disse no começo da live, esse beijinho eu deixei na geladeira, então ele tá durinho. Mas não era para ele estar nesse ponto. Mas como eu não estava em casa, eu deixei na geladeira. E eu vou colocar sobre ele o meu cookie. Essa luva tá muito grande para minha mão. Então, se não tivesse gelado, eu estaria usando na luva de confeiteiro, sabe? Porque eu fiz o beijinho no ponto de bico. Ou seja, aqui agora eu ia estar fazendo uns desenhos bem bonitinhos com o negocinho de confeiteiro. Ia ficar bem mais bonitinho do que está ficando. A manteiga que eu uso é com sal ou sem sal? Eu utilizo manteiga sem sal, porque eu coloco o sal na massa, então eu coloco manteiga sem sal. Se eu uso uma manteiga com sal, porque às vezes eu vou comprar no mercado e não tem a sem sal, só tem com sal, aí eu não coloco o sal na massa. Mas eu prefiro usar sem sal e colocar o sal na massa, porque assim eu tenho certeza da quantidade de sal que vai ter nessa massa, nessa receita. Porque cada marca de manteiga tem um teor de sal diferente, tá? Então por isso eu prefiro usar mesmo a sem sal e acrescentar sal na receita do que ficar variando a quantidade de sal. E aqui eu vou jogar um pouquinho de coquinho ralado sobre esse meu cookie. E aqui está uma modelagem totalmente diferente de cookies do que a gente normalmente faz. E a mesma massa, mesmo recheio também. Tá vendo, gente? Bem simples. E é só fazendo esse processo com o restante da massa, com o restante do recheio. Vou mexer mais uns aqui para vocês verem. No bico de confeitar ia ficar tão bonito, porque dá pra fazer um desenho de umas florzinhas, né? Eu acho lindo. Umas florzinhas, fica mais elegante. Mas assim também, quem quiser usar uma colher também, que não tem bico de confeitar, que não tem, não sabe usar, assim fica divino também.
Eu estou usando beijinho aqui sobre os cookies, porque foi o sabor pedido por vocês, foi beijinho. Mas poderia estar usando uma ganache, poderia estar usando um buttercream, que é interessante também, bem interessante usar buttercream. Vocês poderiam estar usando um brigadeiro, que a imaginação de vocês permitir, vocês poderiam estar usando aqui em cima. Algumas cafeterias que vendem cookies fazem dessa forma aqui. Porque assim eles fazem o cookie com o recheio e o cookie sem o recheio deles, é a mesma massa. Então eles fazem um monte de massa e congelam. Depois assa os cookies. Aí quando a pessoa quer com recheio, eles fazem na hora essa cobertura e colocam em cima. Então fica mais interessante para eles trabalhar. A única desvantagem de vender o cookie nesse formato é que você precisa de uma embalagem que não vai fazer essa cobertura sair, não vai bater, não vai melar. Então normalmente vai ser uma caixinha que você vai colocar. E não num saquinho plástico ou num saquinho de papel que as pessoas normalmente colocam, tá? Essa é a diferença. Então por isso normalmente quem vende dessa forma, ou é algum, por exemplo, algum lançamento, é Natal, é Páscoa, fazer uma embalagem diferente, algo trabalhado bem diferente, ou então essas cafeterias ou confeitarias, aí elas colocam dessa forma também. Fica muito bonitinho, né, gente? Olha, tá um pouco estourada a imagem aí pra vocês. E é muito gostoso. Bem simples. Bem legal isso de trabalhar com modelagem dos cookies, né? Essa receita de beijinho vai pro YouTube, tá? Todos os recheios que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou colocando o vídeo no YouTube, pra não ficar atrapalhando a live também, porque ia levar muito tempo. E as lives aqui minha tem duração de 1 hora apenas, porque é o limite máximo que o Instagram me dá. Depois que dá 1 hora, o próprio Instagram fecha as lives. Mas é bem simples de fazer. É só o ponto mesmo. Você não vai fazer ele até ficar o ponto de enrolar. Bem bonito. Eu vou tirar umas fotos com ele, tá bem lindo. Vai ficar lindo nas fotos também. É bem atraente também ver o recheio. Gera mais desejo pelo produto quando o cliente consegue ver o recheio. O nome, gente, é Crumb Cookies. Quando você coloca o recheio sobre o cookie, ao invés do recheio na massa. Hoje estava tão gostoso lá no avô. Faz tempo que eu não via minha família. Aqui, gente, pra quem chegou agora, eu já tava lá do meu avô, aniversário dele, aniversário do irmão gêmeo dele. E por isso eu cheguei um pouco atrasada aqui em casa. Não deu tempo de eu tirar da geladeira esse brigadeiro que eu tinha feito, de recheio, né, que eu já fiz ontem. Pra hoje dar tempo, né, de eu ir lá, visitar ele e chegar aqui e fazer live, voltar a fazer live com vocês. Então o que acontece? Eu fiz no ponto de bico esse brigadeiro, esse beijinho, mas eu deixei na geladeira, então ele tá durinho. E até chegar em temperatura ambiente, a live acaba ficando muito tarde, então eu vou rechear assim mesmo. O
que ia mudar ia ser a aparência aqui em cima, né? Como eu ia usar um biquinho, ia ficar com o formatinho de umas florzinhas e tal, ia ficar mais delicadinho. Mas nada que... Só questão de aparência mesmo, de estética. E ainda ficou lindo, eu achei que ficou bonito assim. Aqui pra vocês verem. E o processo é esse, com toda a massa. Você vai pegar a massa aqui, que estava na geladeira, que eu cortei ela em discos, eu modelei ela em discos, em forma de disco. Deixa na geladeira por 24 horas, retira da geladeira, coloca em uma assadeira forrada com papel manteiga, leva para o forno já pré-aquecido e assa por 15 minutos. Aqui já tá dando tempo. Falta mais 5 minutos, eu já vou tirar esses cookies que estão aqui no forno e mostrar pra vocês como é que ficou. Quando vocês forem trabalhar quando vocês forem assar os cookies, gente, toma cuidado pra não ficar mexendo no forno com a luva plástica, tá? Porque se bater, se queimar, pode grudar a luva na sua mão. Toma cuidado. Quando for mexer no forno, usa aquelas luvas de tecido, assim. Tem uns plásticos, na verdade eu não sei se é plástico, mas parece plástico, que dá pra mexer no forno, tá? Então, toma cuidado. Eu já arrumei o cenáriozinho. Quando eu faço o cookie assim, fica bem bonitinho. Eu já deixo arrumado o cenário antes de começar a assar os cookies. Porque assim que eu termino de assar aqui, eu já levo pra lá e tiro umas fotos. Fica bem legal as fotos. Tão lindos esses cookies, gente. Eles ainda estão um pouco quentinhos, né? Eu acabei de tirar do forno, mas está muito bonito. Ali mais um pouquinho já dá o tempo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa é só perguntar. Vamos quebrar um aqui no meio para vocês verem. Ó, viu a massa bem fofinha? E o recheio, que delícia! Tá muito bom. Olha que linda essa estrutura. Vocês conseguem ver as bolinhas? Não sei se na tela vocês conseguem ver bem. Essas bolinhas de ar, quando tem bastante dessas bolinhas aqui, deixa o cookie bem macio. Quanto mais dessas bolinhas e maiores forem essas bolhas, mais macio vai ser o seu cookie, tá? Uma delícia. Vou fazer igual a Ana Maria, passar embaixo da mesa. É que meu balcão não dá, porque embaixo é armário, senão passava embaixo da mesa também. E já tá quase pronto. Quando você sente o cheiro, já vai ter que tirar já. O indicador de que o cookie está pronto é o cheirinho dele. Começa a encher a casa de cheirinho. Já tá no ponto. Já vou tirar ele aqui. Olha os disquinhos. E agora é o mesmo processo que eu fiz no começo do vídeo. Retirar os cookies daqui da assadeira, colocar
na grade de resfriamento e colocar o recheio por cima e decorar como vocês quiserem. Se quiser jogar confete por cima, aqui eu coloquei o beijinho e coloquei pouco em cima, né? Se quiserem tacar confete, se quiserem tacar Oreo, pedaços de chocolate, balinhas, o que vocês pensarem, que a imaginação de vocês permitir, vocês podem colocar aqui em cima de enfeite, que vai ficar uma graça. Flor comestível também, bem legal sim. Se você trabalha com produto assim, usar flor comestível, vocês podem colocar em cima também, fica muito bonito também. E agora é só repetir o processo até finalizar toda a massa, tá? Obrigada pela presença de vocês aqui na live de hoje. Se vocês forem fazer, ficar com alguma dificuldade, alguma dúvida, é só me mandar mensagem, tá? É só entrar em contato comigo. Beijo, gente. Obrigada.